Oi, gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares, eu sou a Lua, uma das facetas desse canal, e hoje eu tô vindo aqui para mais um Entre Mitos e Realidades. E a história dessa vez é a do 8 de Ouros. Para quem tá chegando agora, o Entre Mitos e Realidades é um quadro que eu venho trazendo as histórias que são contadas no Tarot of the Divine, tá? E eu trago aqui uma perspectiva mais da história do mito. Eu não trago muito sobre os arcanos não, tá bom? Então é mais voltado para as histórias e o que elas podem passar pra gente do que pro próprio tarô em si, beleza? E esse mito de hoje eu esqueci de anotar o nome dele, olha só. Eu já acho que são os 6 cisnes. E é uma história, se eu não me engano, alemã. Enfim, vai estar aqui embaixo no título do vídeo o nome da história. E como é que rola essa história, né? Um rei estava caçando e acabou se perdendo na floresta. E depois de muito andar, ele encontrou uma velhinha. E já de longe, assim, pelo tipo dela, ele percebeu que ela era uma bruxa. Aí ele, meio a contragosto, mas era o único ser humano que ele tinha encontrado em sabe-se lá quanto tempo de caminhada, olhou pra ela e pensou, né? Tem que pedir informação pra senhora. E ele foi, falou com ela, perguntou se ela conhecia alguma saída, e ela disse que sim, mas, sempre tem um mas, ela só ia falar pra ele a saída da floresta se ele se casasse com a filha dela, que era uma mulher muito bonita, que também tinha conhecimento de magia, e se ele fizesse um bom casamento, né, casasse com a filha dela, tratasse ela bem, ela ensinaria ele a sair da floresta. Ele, meio a contragosto, aceitou. Então ela levou ele para casa dela. Lá ele conheceu essa filha, que realmente era uma mulher muito bonita, mas ainda assim ele não estava muito feliz com isso que ele tinha arranjado. E enfim, pegou a mulher, a velha ensinou como sair da floresta, ele foi para casa. Só que ele já tinha 7 filhos e a esposa dele era falecida, né? Ele tinha 6 meninos e uma menina. Quando ele chegou, né, um castelo muito grande, ele deixou a mulher num lado, pegou os filhos e levou para um outro castelo. Lá ele conseguiu a ajuda de uma outra pessoa, versada também nas artes da magia, que deu para ele um novelo de lã, que toda vez que jogava, ele fazia o caminho até esse castelo oculto na floresta, onde ele deixou os filhos, e o caminho de volta para casa dele, então era só ele seguir o fio. E assim ele ficou muito tempo. Saía de casa, deixava a madrasta, né, a atual esposa no castelo, e ia até os filhos, e ele começou a passar cada vez mais tempo fora de casa, porque ele gostava muito mais dos filhos do que da mulher que ele foi obrigado a levar para casa. E com isso, essa atual esposa começou a ficar extremamente ciumenta. Até que ela forçou os funcionários a contarem para ela para onde ele ia, o que estava acontecendo, o que ele fazia. E ela não aquietou o facho até descobrir onde ele guardava o novelo de lã e ia até atrás dos filhos dele. Quando ela estava chegando no castelo e as crianças ouviram alguém se aproximando, eles foram correndo para ver, né, os 6 meninos. Porque o único que sabia chegar lá era o pai deles. E daí, quando os 6 meninos chegaram, ela transformou eles em cisne. Ela amaldiçoou eles. E a menininha que tinha ficado dentro de casa, mais nova, ela só viu os irmãos voando na mesma direção. A madrasta achou que eram só essas crianças, porque não falaram pra ela quantos filhos eram, e voltou pra casa super satisfeita. Então, quando o rei foi de novo ver os filhos, ele encontrou a menina sozinha, e ele não sabia, nem a menina, que era a esposa dele que tinha feito isso. E ele quis levar a criancinha junto.
Só que ela não quis ir, ela tinha medo dessa madrasta. Mesmo sem conhecer a mulher, sem ter ideia de quem era, já tinha medo. Tava certa também. E ela fugiu do castelo. E ela andou pela floresta, andou, até que ela achou uma cabana, meio oculta assim, e invadiu a cabana para dormir. Ela se escondeu embaixo de uma cama. E teve um momento que alguém abriu a porta e ela viu os cisnes virando humanos. E eram os irmãos dela. Aí ela ficou super feliz e foi conversar com eles. Daí eles explicaram que toda noite, por 15 minutos, eles deixavam de ser cisne e viravam humanos de novo. E logo depois viravam cisnes mais uma vez. 15 minutinhos toda noite só pra... sei lá por quê. Daí ela perguntou se tinha algo que ela podia fazer a respeito. E eles falaram que sim. Só que era muito difícil. Ela precisaria ficar 6 anos sem rir, sem sorrir e sem pronunciar uma palavra. Enquanto ela usaria uma erva que não foi especificada para fabricar, assim, para construir, para tecer camisas para eles. E depois desses 6 anos, se ela conseguisse cumprir, eles seriam transformados em humanos de novo. E ela estava, assim, extremamente determinada em fazer isso, conseguir isso. Então, ela se afastou deles, se despediu deles, começou a pegar a erva lá específica, começou a fazer as camisas. Subiu numa árvore e ficou lá, fazendo camisas incansavelmente. Depois de alguns anos, um grupo de cavaleiros que estava caçando com outro rei encontrou ela. E eles queriam fazer ela falar, queriam fazer ela descer da árvore. Então, ela tinha o colar ainda de princesa. Ela jogou pra eles, achando que eles iam pegar e ir embora, porque valia dinheiro. Jogou pulseiras, até que ela jogou a roupa. E eles não foram embora. Eles ficaram extremamente encafifados. Por que ela não falava, por que ela estava em cima da árvore, o que ela estava fazendo. E tirando a paz da menina. Então, eles desceram ela da árvore à força e levaram até o rei. O rei ficou encantado com ela, resolveu se casar com ela, aí ele tirou a capa e jogou em cima dela, até que enfim, alguém cobrindo a pobre da moça. E levou ela pra casa e se casou com ela. Ele achou que ela era muda, por isso que ela não falava, porque ela não sabia se comunicar. E foi assim. E ela quietinha, tecendo. Até que depois que ela estava 1 ano casada, ela estava prestes a dar à luz a um filho do rei. Só que a mãe do rei, a sogra dela, não gostava muito dela, porque ela não falava, ela não conhecia a linhagem da moça, então para ela era só mais uma. Então ela sequestrou o bebê e sujou a menina com sangue e acusou ela de canibalismo, que ela tinha... Ai, gente, olha as restrições do YouTube, eu aqui falando as coisas. Eu esqueço. Enfim. E acusou ela de, ingerir quem ela tinha parido. E ela não pôde falar nada para se defender. O rei não acreditou na mãe dele. Defendeu ela, falou que ela era boa demais para machucar outra pessoa. E ela seguiu tecendo as camisas. Depois de 1 ano, ela estava grávida de novo, prestes a parir de novo. E a sogra fez a mesma coisa. Sequestrou o bebê e insinuou que ela tinha, enfim, feito o que eu já falei antes, pra acusar, porque ela não gostava da menina. Até que o rei teve que ceder, porque ela começou a espalhar burburinhos no reino. Então teve toda a pressão do reino em cima do rei e ele
mandou então queimar a menina queimar em praça pública. Entendeu? Inquisição. E foi isso. Ela lá. Gente, é muito bizarro, porque ela estava lá em cima, amarrada, prestes a ser queimada, o negócio já estava começando a pegar fogo e ela tecendo. Com as 5 camisas embaixo do braço, fazendo a última. Então, o grupo de cisne se aproximou e ela jogou as camisetas. E os cisnes voaram e se encaixaram na camiseta, então eles começaram a cair e foram se transformando em humanos. Só o que acontece? Teve... A última camiseta, ela não conseguiu finalizar a manga. Então, um dos irmãos dela ficou com uma asa de cisne. Um braço humano e um braço asa. Se não tivessem querido queimar a menina, tinha dado certo. Mas enfim, né? E daí ela desceram ela, né? Porque todo aquele estardalhaço. Aí ela explicou tudo pro marido dela, falou o quanto gostava dele, falou o que a mãe dele tinha feito. Aí ele mandou pôr a mulher, a mãe dele, na fogueira. E ela e os irmãos e o rei viveram ali muito bem. O rei marido dela. Viveram muito bem por muitos anos e ela conseguiu recuperar os filhos e... Enfim. Essa é a história. E é uma história de determinação, né? Porque ficar 6 anos sem rir... eu não conseguiria. 0 condições pra mim. Falar a gente até encara, mas o negócio do não poder rir... Não dá. Mas traz toda essa determinação, essa força de vontade, de quando você tem um objetivo muito genuíno, principalmente falando sobre objetivos que vão para além de você, né? Porque não era por ela que ela estava fazendo isso, então traz um quê também de sacrifício. Ela parou 6 anos da vida dela para salvar os irmãos, para ajudar os irmãos. Ela foi interrompida, ela teve todo um casamento que ela não pôde se pronunciar, ela teve os filhos dela sequestrados, ela foi acusada de um negócio hediondo e ela não podia falar, ela não podia se defender. Então, imagina o tanto de força que isso requer, né? E trazendo para nossa vida, qual o objetivo que a gente tem, assim, que nos torna tão inabaláveis, nos traz tanta força, nos traz tanta dedicação, tanta entrega, sabe? Que você já teve algo assim na sua vida que exigiu tanto de você a esse ponto, a esses níveis? E como isso foi? Pode ter sido um período de tempo mais curto, né? Mas essa história vem muito falando sobre essa entrega de coração a um objetivo, a algo que foi traçado, a algo que você quer muito realizar, que você quer muito fazer, né? E eu acho muito interessante o 6 na numerologia, trazendo um pouquinho dessa área do conhecimento. Ele é um número muito ligado à harmonia, à beleza, à arte, ao bem-estar, à suavidade, à delicadeza. E são características que a gente encontra quando pesquisa a simbologia do cisne. E o 6 na numerologia, ele também é um número da família. O 6, dentro da numerologia, assim, um dos aspectos do 6, porque os números são múltiplos, né? Não é só porque aparece aí no seu mapa um 6 que você é assim, que elas não vamos cair em estereótipos. Mas o 6 é aquela pessoa dedicada às pessoas que ama, aquela pessoa que se entrega. Então ela tinha 6 irmãos, 6 anos. Isso traz esse peso, né,
Eu achei que combinou muito bem com a história, porque um 6 em desarmonia, ele pode acabar com a tendência de viver a vida do outro ou de querer também controlar a vida do outro, de eu sei o que é melhor para você, eu vou te salvar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Então, é uma energia assim que em desarmonia, ela é uma energia tensa, sabe? Mas é muito essa questão do que mexe tanto com o seu coração, o que é que mexe tanto com aquilo que você considera família, porque família não necessariamente é a sua família de sangue, mas quem são as pessoas que te importam, quais são as pessoas que você valoriza, o que é que você gosta de... Como é que você gosta de cuidar dessas pessoas, o quanto que você se entrega para essas pessoas, e é uma entrega recíproca, sabe? É muito bom a gente fazer as coisas de coração. É muito bom a gente se doar. Mas a doação, ela também exige um limite. Porque ela se doa ao ponto de arriscar a vida dela. Ela se doa ao ponto de morrer tentando. Será que precisava? Sabe? No caso dela, ela não podia falar para se defender, né? A gente não sabe até que ponto ela sabia escrever, mas caminhos, soluções, alternativas, criatividade. 6 é um número criativo também. Então, muitas vezes a gente olha algo e a gente cisma que tem que ser daquele jeito, daquela forma, porque a gente planejou isso assim. Mas as coisas mudam no meio do caminho. Entendeu? Quando ela começou essa jornada, ela nunca imaginou que ela iria se casar. Ela nunca imaginou que ela acabaria gostando do marido. Porque quando ela realmente consegue falar, ela fala, meu querido marido, meu amado marido. Então ela realmente tinha um sentimento pelo rei, ela desenvolveu algo por ele. Ela teve os filhos sequestrados. Tipo, mulher, né? Se comunica. Existem outras formas de comunicação, sabe? Então, às vezes a gente fica ali batendo no mesmo ponto, na mesma tecla, em vez de buscar outras soluções, né? De parar um pouco e expandir esses horizontes e ver, tá, isso aqui é o que está acontecendo, mas o que eu posso fazer a partir disso? Será que tem mudanças que eu posso trazer? Que tipo de jeito eu posso que dá para lidar com isso, né? Essa frase ficou estranha. Não consigo reformular ela na minha cabeça. Vai ficar assim. E deixa eu colar aqui anotações que eu fiz, porque a história é bem longa. Falei da disciplina. E o círculo de apoio, que no caso dela era uma pessoa só, que era o rei, né? Porque assim, ela foi encontrada na floresta, não falava, tava ali fazendo camisetas loucamente. E o cara gostou dela, se afeiçoou a ela, resolveu casar com ela. E nunca houve um questionamento da parte dele. Nunca houve um para de fazer isso, sabe? Ele sempre tentou compreender, ele sempre tentou expressar de alguma forma. Provavelmente nos gestos ela conseguia, apesar da frieza que ela tinha que transparecer, provavelmente de alguma forma ela conseguiu retribuir esse carinho que ela recebeu dele, sabe? Na primeira acusação, ele defendeu ela, sabe? Ele encontrou ela no meio da floresta e a mãe dele acusa ela de algo tão horrível. E ele acredita na esposa. Ele não acredita na mãe que criou ele, sabe? Então isso é um ponto, assim, que eu achei muito interessante do quanto ele deu apoio, do tanto que ele cuidava, do tanto que ele gostava dela. Porque em outras circunstâncias seria muito mais fácil você valorizar a opinião da sua mãe do que de uma pessoa que você tá ali casado, mas nunca trocou uma palavra e um sorriso com você, porque ela também não podia sorrir. Já imaginou
Não tenho filhos, não sei como é que é, entendeu? Mas tem um negocinho quando olha pro bebê dá um sorrisinho. Imagina quando o bebê é seu. E você olhar aquilo e não poder demonstrar tudo aquilo que sente. Então, eu acho que é um mito que também fala muito dessa questão de reprimir. Ela teve que passar 6 anos reprimindo situações agradáveis, momentos de descontração. Então, complicado isso. Porque eu sou aquela pessoa que eu dou risada do vento, entendeu? Não preciso de muita coisa pra estar rindo. Então, pra mim é um negócio assim impensável de fazer, de acontecer. Sabe? Enfim, eu acho que era isso de reflexão que eu queria trazer. As outras anotações agora não parecem ter sentido, mas é uma história que faz muito repensar, né? Ao que você se sacrifica. O que você na sua vida agora você levaria até o final, custe o que custar? O que mexe com você a esse ponto? O que você realmente gostaria de fazer, gostaria de trazer para o mundo? E principalmente eu acho que é reconhecer internamente o valor daquilo que você está fazendo. Porque a gente viu que os irmãos eram inegociáveis para ela, em diversos aspectos. Então, é um amor, é uma conexão muito profunda que ela tinha. Foi um compromisso que ela assumiu e ela levou até o final. Então, muitas vezes a gente não espera muitas coisas que a vida nos traz, nos coloca no nosso caminho, né? Mas é muito isso. Quanto você vai levar até o final aquilo que você disse que ia fazer? Quanto de sacrifício, por mais maior que seja do que qualquer coisa que você esperava. Vale a pena a dedicação, o esforço? Dentro de você vale a pena? O que os outros acham se vale a pena ou não? É dos outros. Mas esse mito traz muito essa certeza interna do que é valioso para você, do que vale a pena para você. Até porque ela sabia que esse sacrifício dela tinha um tempo. E depois desse tempo, ela poderia reaver os filhos e reaver, né, as pazes, a relação com o marido. Mas os irmãos, se ela falhasse, ela não poderia reavê-los. Era uma única chance. Então, também vem falando dessas oportunidades únicas da vida. Do que fazer, como fazer, o quanto você vai se entregar a isso. Então, também é um ponto a se pensar. Até onde vale a pena eu me dedicar e me esforçar em algo único para voltar atrás de algo depois? Ou até que ponto eu devo cuidar daquilo que eu tô conquistando agora e essa oportunidade única passa? Eu espero que tenha dado para entender, né? Porque muitas vezes a gente foca tanto numa coisa e a gente esquece tanto do resto, daquilo que tá à nossa volta, que as coisas podem ruir a pontos ineparáveis, irreparáveis. A cabeça hoje da pessoa tá ruim. Algumas coisas podem ruir a pontos irreparáveis. E como você lidaria com isso? Será que a oportunidade que você acha que é a única oportunidade da sua vida realmente é a única oportunidade da sua vida? Às vezes é. No caso dela era. Ou ela salvava os irmãos ou ela perdia eles para sempre. Mas ela também teve que arriscar alto nesse ponto do marido e dos filhos.
porque não era garantia que ela ia conseguir. E aí, como é que fica? Então, são levantamentos, questionamentos aí pra gente refletir e repensar a nossa entrega, as coisas que a gente se propõe a fazer, aos sacrifícios que isso traz, o reconhecimento desses sacrifícios. E se você tiver algo para comentar, quiser compartilhar aqui embaixo, ou ir lá no Insta do Inconscientes Lunares, os links estão aqui nos comentários, tanto para o Insta do Inconscientes, onde você acha eu e Lua Púrpura, quanto aos perfis pessoais. Então, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso ajuda bastante a gente, tá bom? Se sentiu de mandar para alguém, lembrou de alguém especial, envia também. Um beijo para vocês e até a próxima.